Ansiedade pós-jogo aqui, Fluminense 1, Vasco também 1, e o Fluminense mais uma vez na final do Campeonato Carioca. E 7 anos aí, a dupla Fla-Flu vem fazendo essa final. Parece que só tem esses dois clubes no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos aí para mais uma final, tentando aí tirar aí, acho que um tricampeonato deles, né? Que eu acho que é isso que pode acontecer. Mas vamos falar do jogo, né? O Fluminense aí não jogou bem, né? Mas um jogo assim que talvez seja um dos piores jogos do comando do Zubeldia, que nem estava no campo hoje, né? Tava com auxiliar. Mas assim, o Fluminense não jogou bem, mas empatou o jogo e venceu, né? Venceu por causa do agregado, 2-1, o Fluminense passa pelo agregado. Ao contrário do que o Fluminense fez durante a semana, na quarta-feira, contra o Palmeiras, né? O Fluminense jogou muito bem, mas perdeu o jogo. E hoje o Fluminense empatou o jogo jogando muito mal. E aí, assim, umas atuações muito esquisitas dentro do Fluminense. Primeiro que assim, eu não entendi a escalação do Lúcio Acosta hoje jogando 90 minutos, né? Ele saiu do jogo contra o Palmeiras machucado, lesionado. Era dúvida até ontem se ia jogar ou não, e ele começa o jogo, né, jogando e vai até os 90 minutos do jogo, o tempo todo com o Lúcio Acosta. Talvez colocaria o Savarino, talvez colocaria o próprio Ganso que entrou depois, e aí deixaria ele no banco para substituir depois no segundo tempo, fazer alguma coisa diferente, sentir como é que estava o jogo contra o Vasco para ver como é que ia começar. Mas não foi bem, né? Aí você vem com os laterais do Fluminense, né? De novo ali, né? O Samuel Xavier não fez um bom jogo, do outro lado o René fez um péssimo jogo, o René que perde um pênalti e depois dá um mole lá na hora que sai o gol do Vasco no escanteio. E aí assim, né, um jogo que poderia ser totalmente diferente do Fluminense. Isso já desde o primeiro jogo. O Fluminense no primeiro jogo poderia ter matado já no primeiro tempo, ali uns 3-0 contra o Vasco, mas não conseguiu, fez 1-0 só e olha lá. E aí vamos aqui pro jogo de hoje. Primeiro minuto, 2 minutos de jogo, pênalti pro Fluminense. René vai bater o pênalti, o René faz aquela bizarrice que ele fez assim. E aí a galera tá se perguntando, por que o René bateu o pênalti? Por que o René é o batedor de pênalti? A gente não, na verdade a gente não entende assim. Quem é o cobrador oficial é o Ganso. O Ganso não estava em campo, então quem poderia bater? O fato é que os caras se omitem muito nesses momentos, né? John Kennedy, mais um jogo horroroso do John Kennedy, não conseguiu fazer nada, não foi bater pênalti. Canóbio é um cara que também já bateu pênalti em jogos, já fez, mas contra o Vasco mesmo foi um pênalti horroroso, deu um bico no meio do gol, o goleiro defendeu e perdeu, né? O Serna também é outro que não é batedor, e aí quem poderia bater? René foi um cara que bateu, inclusive, na semifinal da Copa do Brasil, e foi um dos que bateu bem, né? Então, assim, ele já tem essa mania, vamos dizer assim, de bater em outros clubes também pênalti. Então, cara, só que hoje ele bateu muito mal, foi muito displicente. E ali o Fluminense poderia, inclusive, abrir 1-0, fazendo 2-0 no agregado, e poderia ter total tranquilidade para dominar o jogo, fazer até 2-3, e poderia virar uma goleada o jogo ali naquele momento. Mas aí não, né? O Vasco entra no jogo com essa perda de pênalti do René, ganha o meio de campo, assim, hoje o Vasco é fisicamente muito mais competitivo, até porque o Vasco, cara, não tinha no que perder dentro do jogo, né? O Vasco já estava perdendo de 1-0. O que mais poderia acontecer? Tomava um gol e acabava o jogo, ou ia para cima e tentava empatar o jogo, foi o que aconteceu. O Vasco nesse momento cresce, o Fluminense diminui, assim, dentro de campo. Essa saída de bola do Fluminense eu não consigo entender o porquê desse dinizismo com o Zubeldia, né? O zubelnismo tá virando dinizismo, é isso que tá acontecendo? Eu não sei, porque aconteceu isso contra o Palmeiras, o Fluminense perdeu, com o Martinelli tomou um gol assim, né? Saída de bola errada. E aí, cara, já fica avisado. É uma coisa que a gente já via falando isso na época do Diniz. Se você ficar com esse toquezinho lá atrás, a galera vai subir, vai marcar e não vai conseguir sair. E é o que tá acontecendo. Mais uma vez, o gol do Vasco sai nessa errada do René e sair com a bola. Acontece o escanteio que ninguém sobe, o Serna marcando ninguém, né? E aí, cara, o Vasco domina o jogo. Essa é a verdade, assim, o Fluminense jogou talvez ali no final do jogo, quando consegue, os 15 minutos finais do jogo, que o Fluminense consegue equilibrar o jogo no segundo tempo. E eu acredito, se eu pegar a estatística aqui, que eu não tenho certeza, que o Fluminense não tenha nem finalizado durante o jogo. Talvez a finalização do jogo do Fluminense foi o pênalti que o Ganso bateu. E aí, assim, da mesma forma que a gente poderia ter goleado, matado o jogo logo no início e talvez ir para uma goleada, mas vamos pressupor que talvez o Fluminense matasse o jogo ali no pênalti do René. Também aconteceu o mesmo com o Vasco.
Quando o Vasco faz 1-0 e tem o pênalti, né, com uma falha bizarra ali do Samuel Xavier, que erra a bola, perde no contra-ataque, e aí vem o Freitas, que porra, não tem mais cabimento nenhum esse cara dentro do Fluminense. É uma aspas que eu vou abrir daqui a pouco. E aí acontece um pênalti bizarro do Freitas, e aí se o Vasco faz esse segundo gol, pra mim também o Fluminense estaria eliminado. Claro que no futebol tudo pode acontecer, ainda tinha ali mais 15, 20 minutos de jogo. De repente o Fluminense buscaria um gol, levaria para os pênaltis. Mas do jeito que o Fluminense estava jogando, era muito difícil do Fluminense passar do Vasco com 2-0 no placar. E aí aparece o nome do jogo. O nome do jogo hoje é Fábio. Mais uma vez, Fábio, com 87 mil anos, né, faz uma defesa excepcional e bota o Fluminense de novo no jogo, onde o Fluminense consegue depois mais um pênalti, né? E aí sim o Ganso já estava em campo. E aí ficou até a questão aqui, a gente vê no jogo, conversando com o pessoal do lado, falando assim, quem vai bater, será quem vai bater agora? Eu falei, gente, quem tem que bater é o Ganso. O Ganso está no Fluminense para isso. O Ganso está ali para isso, porque o Ganso, sim, a gente não vai esperar muito fisicamente do Ganso, a gente não vai esperar que o Ganso corra pra cacete, que ele marque pra cacete dentro do jogo, a gente não vai esperar nada disso. Agora, a gente vai esperar que ele decida. Em momentos decisivos, o Ganso tem que aparecer, ou seja num toque lá na frente, ou seja num pênalti batido igual foi hoje. É claro que ele tem assim uma qualidade muito grande de acertos, acho que de 10 ele acerta 9, né? Mas ele erra, é óbvio que ele poderia ter errado hoje também. Mas ele tinha que ser o cara que tinha que chamar essa responsabilidade e ele chamou. E bateu bem e o Fluminense empata e ganha a classificação aí. Mas assim, um jogo muito, muito, muito ruim do Fluminense. E aí vamos falar do Freitas, cara. O Freitas não tem mais como, na minha concepção, né? Assim como a gente pegava no pé do Everaldo, assim como a gente pegava no pé de alguns jogadores que assim, a torcida começa a ver que não tem mais jeito. O Freitas, ele já acabou com o Fluminense na Copa do Brasil. Inclusive contra o Vasco, ele falha também no gol do Verratti. Ele poderia ter cortado aquela bola subindo junto com o Verratti. Ele não acompanhou. Jogo pós jogo, todo jogo, o Freitas tem um erro crucial contra o Fluminense. E aí tem essa questão da saída de bola ali, que tá esse dinizismo do Zubeldia, né? Que sempre a bola sai com o último toque no pé do Freitas. E ele agora tá com essa mania de ficar fazendo esses lançamentos. E todo lançamento que ele faz, ele erra e arma o contra-ataque pro time adversário. Vocês podem ver aí que de 8 chutes que ele der, 7 ele vai errar. Então assim, não tem mais como, né? Na defesa também não é seguro. Aí a galera fala, pô, mas vai botar quem? O Ignacio não é isso tudo também. Gente, mas o Ignacio não sendo isso tudo, ainda é um pouco melhor. Que bom que agora vai trazer um zagueiro aí, né? O Fluminense está no mercado para trazer esse zagueiro, vai ser apresentado essa semana, antes da janela fechar. E também do atacante, porque vamos falar também do John Kennedy, que mais um jogo que o John Kennedy também foi mal. Acho que não teve nenhuma finalização. Teve uma finalização do John Kennedy no primeiro tempo, né? Na cobrança de lateral, onde ele bate para fora, passa mais ou menos perto do gol, e só isso. Não correu, não marcou, se dedicou assim dentro do possível, saiu bolado, né? A gente viu nas imagens depois que ele sai bolado né, para sentar lá no banco de reservas, talvez com ele mesmo, mas cara, não tem como, né? Germancano tá voltando aí, semana que vem provavelmente vai estar na final, não sei se titular ou pelo menos no banco, e talvez um outro atacante também que chegue talvez a tempo de jogar esse jogo, vamos ver. Mas assim, um dos piores jogos do Zubeldia, tá? Mesmo ele não estando do lado do campo, eu acho que tem umas questões aí que o Zubeldia precisa corrigir. E não só por causa disso, porque se o Fluminense jogar assim contra o Flamengo na final, é muito provável que o Flamengo passe, né? Que foi 3-0 o primeiro jogo. Vai ser um jogo muito difícil do Fluminense ganhar. Claro que Fla-Flu, a gente sabe que Fla-Flu é o Ai Jesus, né? E tudo pode acontecer. Nesses jogos, assim, as coisas que acontecem com a gente contra o Vasco, acontecem eles contra a gente, né? Então, tudo pode acontecer. A gente não consegue jogar contra o Vasco, talvez eles não consigam jogar contra a gente. Isso já é uma coisa meio que histórica. É coisa de camisa, é coisas do futebol que a gente não consegue desenhar, nem escrever, nem dizer o porquê, mas acontece, né? Mas assim, o Fluminense tem qualidade hoje, né? É considerado aí por muitos, né, o melhor futebol do momento. O melhor futebol, inclusive, do Rio de Janeiro. E para valer isso, vai ter que ganhar a final. Vai ter que ganhar do Flamengo mais uma vez. Já ganhou esse ano, mas agora precisa ganhar. Um Flamengo que está vindo de uma mini crise, né? Perdendo aí jogos atrás de jogos. Perdeu agora a Recopa de novo. Então vai vir para o jogo para mostrar, porque precisa ganhar. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa. E se perde o Carioca, eu acho que derruba até técnico lá, né? É bem capaz disso acontecer.
Então eles vão vir com tudo que tiver de 100%, com tudo de vontade que tiver, e o Fluminense precisa entender esse jogo. É um jogo que o Fluminense precisa entender e jogar, porque hoje o Fluminense não entendeu isso. O Fluminense veio com a regra debaixo do braço, com a vantagem de 1-0, pensando que o Vasco já estava morto, que não sei o que, e não estava. O Vasco não tinha nada a perder, jogou tudo que tinha para jogar, foi melhor no jogo, durante o jogo, quase 80% do jogo, o Vasco foi melhor. Teve a possibilidade nos pés do pênalti ali de liquidar o Fluminense, mas futebol é isso, né? Nem sempre o melhor ganha, nem sempre quem é bom vence, mas o futebol é isso, é o único que tem essas nuances que pode mudar dentro do jogo. E o Fluminense é sim um time melhor que o Vasco, mas não jogou melhor. Mas ainda assim passou por causa do seu empate do agregado pelo gol de 1-0 no primeiro jogo. E é isso, galera. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever. A galera não tá se inscrevendo, não tá deixando o like aqui também. Então, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo de pós-jogo de Fluminense 1, Vasco 1, Fluminense em mais uma final em 2026 contra o Flamengo, provavelmente. Seriedade e até a próxima.